Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados. Mais um dia para aprendermos mais do Senhor, para sermos edificados em Cristo Jesus. Hoje nós estaremos dando início à nova revista, revista Um Guia para Viver Bem. E eu creio que nos ensinará muito. É uma revista onde todo o seu conteúdo é retirado do livro de Provérbios, um livro que tem muito a nos ensinar, e eu creio que nós seremos edificados e abençoados através dos estudos que retiraremos dessa revista, estudos baseados na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus amado, eu glorifico o teu nome, te agradeço, Santo Pai, por mais uma oportunidade que temos de aprender de ti, por mais uma oportunidade que temos, Santo Deus amado, de estarmos na tua casa, rendendo graças ao teu nome e aprendendo mais de ti, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos traga o entendimento que precisamos, Pai amado. Retira das nossas mentes todo o bloqueio, Pai amado, para que nós consigamos, Pai amado, em nome de Jesus, termos essas escrituras elucidadas nas nossas mentes, Pai amado. E mais que isso, Senhor Deus, que nós possamos colocar em prática, meu Deus amado, aquilo que nós aprendermos acerca das tuas escrituras. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, e o livro de Provérbios nós vamos começar exatamente pelo começo, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Vamos dividir as nossas salas, Já está sendo feito isso, mas tem sala para as crianças, jovens e adolescentes. Para a glória do Senhor, estamos com uma quantidade considerável aí de jovens e adolescentes, todos com o propósito de aprender do Senhor. Que Deus continue dando graça a esses meninos, guardando nos caminhos do Senhor, e que eles possam ser abençoados e cresçam na graça e no conhecimento do nosso Deus. A participação dos irmãos é muito importante para o andamento da nossa aula,
Domingo passado nós tivemos uma aula tremendamente abençoada, onde houve diversas participações, né? E à medida que os irmãos quiserem participar, é só levantar aí a sua mão, que o nosso diácono Gerson está com o microfone e vai levar até você. A gente pede sempre para que os irmãos falem no microfone, para que as pessoas que estão nos assistindo de casa, eles possam nos ouvir também. Quando é falado somente aqui no templo, as pessoas que estão em casa não têm oportunidade de ouvir o comentário do irmão. Amém? Então vamos lá. Provérbios, a partir do versículo 1 diz, Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém, meus amados? Meus irmãos, o próprio texto, ele é autoesclarecedor, bem compreensivo, mas nós precisamos ter o entendimento que esses ensinamentos é necessário que coloquemos em prática para que nós consigamos viver bem, para que nós consigamos viver melhor. E é importante nós entendermos aqui nesses escritos de Salomão. A maioria dos provérbios são provérbios de Salomão, alguns certamente criado por ele, dado a sua inteligência, dado o seu conhecimento. Outros são provérbios que ele era passado de geração para geração, né, verbalmente, e que ele foi colocando não somente em prática na sua vida, mas como deixou escrito para nós. Mas nesse livro também existe a participação de outros sábios, né, capítulo 30 e 31, além de outras participações no versículo, capítulo 23 e 25, se não estiver equivocado assim de pronto. Mas nós precisamos entender que até nessa questão de reconhecer que existe sabedoria, ou que possa existir sabedoria também vinda de outras pessoas, de outros sábios, até nisso Salomão foi sábio em aceitar que no seu livro houvesse participação de outros sábios, inserindo ali também os seus conhecimentos, né? Então, o livro de Provérbios é um compilado de conhecimento dos sábios daquela época. Então, nós precisamos entender que aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos, eles viveram em um período onde poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento, onde havia uma decadência, né, com respeito aos ensinamentos, aos estudos. Poucas pessoas eram letradas, eram cultas, e nós somos abençoados porque nós recebemos já de pronto já essas escrituras, e nós possamos aprender cada vez mais e caminhar por elas. Aí eu faço uma pergunta aqui para os irmãos: alguém conhecendo o caminho certo anda pelo caminho errado? Vai pelo caminho errado, ou se aventura pelo caminho errado? Às vezes acontece, né, irmão? Eu mesmo tenho um testemunho para compartilhar com os irmãos aqui em relação a isso. Uma vez eu estava viajando
viajando de carro para o Ceará, e faz tempo, nessa época nem GPS não existia ainda, não existia essas coisas, e eu tinha olhado no mapa, eu já conhecia o caminho, eu já tinha feito essa viagem, já trilhado esse percurso, e na sala onde eu trabalho tem um mapa do Brasil, um mapa político rodoviário. Aí eu dei uma olhada lá no mapa, aí eu estou olhando lá o caminho que eu iria fazer, né? E eu percebo, tem um percurso, quando chega em Luiz Eduardo Magalhães, na primeira cidade da Bahia, quem está indo sentido nordeste, já é nordeste, né? Mas é a primeira cidade, Luiz Eduardo Magalhães, que na época nem era esse nome, era Mimoso, era chamado Mimoso da Bahia. E assim, aí você passa Luiz Eduardo Magalhães, vai lá em Barreiras, aí depois desce para Formosa do Rio Preto, antes de entrar no Piauí. Eu olhando lá no mapa o percurso que eu ia trilhar, eu vi que fazia uma espécie de triângulo, você ir lá em Barreiras e depois voltar. Aí eu fiquei olhando, eu vi que tinha um caminho que dava para você cortar isso tudo. E eu fui pelo caminho que eu já conhecia, fui exatamente pela BR, só que era um caminho de estrada de terra. E quando eu estava voltando, eu falei, eu vou trilhar esse caminho. Esse percurso lá deve ser, eu acho que é 270 quilômetros, se eu não estiver equivocado, 275. E eu olhei assim pelo mapa, eu falei, aqui vai dar no máximo 100 km se eu fizer esse percurso. E quando eu estava voltando, não sabia, eu tinha visto lá pelo mapa, quando você passasse de Formosa do Rio Preto, já tinha uma entrada à direita. E eu procurei, eu falei assim, tem uma estrada aqui que sai lá em Mimoso, na Bahia, e as pessoas, não sei, não conheço. Eu falei assim, mas eu vi que era por aqui, mais ou menos. Para onde esse caminho aqui vai? Eu também não sei. Perguntei umas 2 pessoas, ninguém sabia. Eu falei, é esse mesmo. Eu vi no mapa, é esse aqui mesmo. Eu falei, não vou rodar 270 km, eu vou rodar uns 90 ou 100 aqui, é estrada de terra, mas eu vou encurtar muito a viagem. E assim fiz, entrei por esse caminho, e nesse caminho passava por mata virgem. A estrada era uma estrada boa, só não era uma estrada muito rodada e nem larga, era uma estrada estreita, era uma estrada que, se encontrasse um outro carro nesse percurso, que eu não encontrei em nenhum momento, alguém ia ter que entrar para dentro do mato para o outro passar. Mas eu trilhei esse caminho, passei por bancos de areias assim enormes, passamos por dentro de riachos e tudo, mas saímos lá em Mimoso, na Bahia, saímos lá em Mimoso, já, e assim, eu comecei, depois que estava no meio do caminho, eu comecei a ficar preocupado, eu digo, meu Deus, se esse carro der um problema mecânico aqui a gente nem vê nem pessoas, aqui é mais fácil você achar um bicho aqui do que uma pessoa nesse caminho, mas a gente saiu lá em Mimoso, mas eu saí muito tenso, preocupado. Eu falei, como que eu coloco minha família, que eu estava viajando com a família, aqui correndo esse risco, se esse carro quebra, já era a tardinha, a gente ia ficar à noite aqui dentro desse mato, mas enfim, hoje nós podemos, eu não conhecia o livro de Provérbios, tá, irmãos, na época, bastante, mas eu acho que o sofrimento emocional, acho que não compensou, viu, bispo, não compensou. Arrastei o carro na terra, na areia, nos bancos de areias, enfim, o que é que eu estou trazendo, né, com essa ilustração? Provavelmente alguns dos irmãos tenham alguma experiência assim, nesse sentido. No meu caso, ainda saiu tudo bem, ainda correu tudo bem, mas poderia não ter saído bem, né? Então, assim, é um risco que eu não corro mais, eu prefiro dar a volta aí pela BR e tranquilo, né? Se você tiver um problema mecânico ali, é mais fácil você conseguir um socorro. Mas, enfim, como hoje é a nossa primeira aula, o primeiro estudo acerca do livro
de Provérbios, eu gostaria de ler aqui a ilustração que o autor da revista coloca aqui para nós. Antes da primeira lição aí tem um guia para viver bem, tem um relato aí, mas se você quiser acompanhar a leitura, diz assim: passando por qualquer banca de jornais, podemos comprar uma infinidade de guias, guia 4 rodas, guia para emagrecer, guia de receitas culinárias, guia para pintura exótica e assim por diante. Mas este guia para viver bem é diferente, é um guia divino. Neste guia temos as leis do céu para a vida na terra, ou como Slaughter Baxter o descreve, conselhos do alto para a conduta aqui embaixo, palavras de sábios para os caminhos do mundo, perspicácia simples para a caminhada diária. Em outras palavras, Provérbios é um livro que deve influenciar cada área da nossa vida e revela o interesse que Deus tem em que vivamos bem. Aqueles que desejam uma vida feliz e equilibrada, que almejam um guia que os instrua sobre os perigos do mundo em que vivem, têm aqui a orientação segura. Os que pretendem se casar e querem saber escolher o cônjuge, têm aqui um conselho sábio. Todos os homens e mulheres, jovens e crianças, ricos e pobres, podem encontrar em Provérbios a norma de conduta e equilíbrio para a vivência na família humana. Provérbios é um livro bem prático e, à medida que o estudamos, descobrimos orientação para diversos assuntos como amizades, más companhias, preguiça, lascívia, cobiça, carnalidade, mau uso da língua, etc. Toda a orientação necessária para viver bem está aqui neste livro. Nosso relacionamento com o Senhor deve resultar em uma conduta digna da pessoa do nosso Deus. Aquele que se recusa a viver de acordo com esse guia é um louco, a sabedoria deve controlar toda a nossa vida, nossa maneira de viver, nossos relacionamentos em todos os níveis. O que dá a Provérbios tanto valor para os dias de hoje é que é um livro de disciplina que infelizmente está ausente da vida de tantos crentes. Que o estudo dessas lições seja usado para que possamos viver bem de acordo com a orientação divina. Amém, meus amados irmãos? Então, que nós possamos fazer bom uso desse livro, né? Que, como disse aqui o escritor, né? Desde crianças, jovens, adultos, ricos ou pobres, podem fazer o uso desse livro. E o versículo-chave é Provérbios 1:7, né? Que é o que nós lemos aí, que encerrou a nossa leitura da Bíblia, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E por quê, meus amados irmãos? Nós, para sermos sábios, para sermos disciplinados em Deus, a primeira característica, ou o primeiro comportamento que nós precisamos ter é esse temor no Senhor, porque é a partir daí que nós nos colocamos disponíveis, né? Nos colocamos abertos a aprender do Senhor, porque quando nós não temos esse entendimento, essa compreensão, a gente acha que o verdadeiro conhecimento é aquilo que nós podemos adquirir nas universidades, nas experiências de vidas, e isso não é descartado, tá, meus irmãos? É válido, mas desde que nós tenhamos em primeiro lugar nos nossos corações, no nosso entendimento, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Esse temor do Senhor, a gente precisa entender da forma como é colocado aqui, porque às vezes a gente pode levar a entender assim, que a gente precisa ter medo de Deus para que nós estejamos dispostos a aprender mais deles, ou que o nosso o entendimento, né, se abra como um leque aí para que a gente possa aprender as demais coisas. Mas não é esse o sentido que a palavra traz aqui. O sentido
da frase aqui, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é que nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não somos autossuficientes em nada, pelo contrário, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, e sem isso, sem esse temor do Senhor, nós não temos a capacidade psíquica, emocional, intelectual, de aprendermos nada vinculado àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, assim, o verdadeiro conhecimento, ele está ligado ao Senhor. E tem o texto devocional aí, que é 1 Coríntios 18, 25, e eu gostaria que algum irmão pudesse ler para nós, por favor. 1 Coríntios 1, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. A irmã Renata vai ler. 1:18 a 25? Capítulo 1, versículo do 18 ao 25. Ok. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem em intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Até o 25, né? Isso. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Amém. Isso está contido na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Porque o que acontecia naquela época, meus irmãos? Naquela época existia muitas pessoas que se diziam sábios, né? Na cidade de Corinto, pessoas que eram tendenciosas a participarem de debates, a participarem de reuniões em praças públicas, pessoas que se diziam sábios, que faziam com que pessoas que tivessem qualquer tipo de problema relacionado a qualquer questão que seja, fossem nas suas casas para buscar a orientação, e essas pessoas saíam com uma resposta daquela casa, né? Então existia essas pessoas, só que essa sabedoria, meus amados irmãos, sabedoria terrena, sabedoria com ensinamentos que passavam longe do verdadeiro conhecimento, do verdadeiro entendimento, que é o entendimento acerca das Escrituras. Então o apóstolo Paulo aí, ele faz uma exortação: olha, não é dessa sabedoria que nós estamos falando, mas sim da verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Amém, meus irmãos? E aqui tem uma definição da palavra provérbios. O significado: frase curta, geralmente de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, rica em imagens que sintetizam um conceito e respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Então essa é a definição da palavra provérbios, né? E eu acredito que alguns dos irmãos provavelmente devem ter aí algum provérbio que gosta mais, né? Alguns ditos populares também não estão nesse livro, mas provavelmente
serve também para o nosso entendimento, serve para a nossa compreensão, serve para o nosso uso no dia a dia, né? Alguns costumes que foram passados também de tradição em tradição, né? Palavras de ensinamento que não são provérbios bíblicos, mas que nós também possamos fazer uso, né? desse entendimento como pessoas coerentes, pessoas que do bem, digamos assim. E a primeira, o início da revista aqui diz assim: a coletânea dos provérbios agrupados e preservados nesse livro revela como a fé monoteísta de Israel em um Deus vivo afetou a vida comum do povo. Os ensinos aqui contidos influenciaram também a vida de Jesus, de Pedro e de Paulo no Novo Testamento. Provérbios ainda hoje marca indelevelmente de forma positiva a vida de toda pessoa que o estuda à luz do Espírito Santo. Isso porque é um livro de sabedoria prática e ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. Os nossos atos durante os dias da semana têm a ver com o culto que prestamos a Deus no domingo e vice-versa. O tema central desse livro é a sabedoria, e essa começa com Deus. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa deve fazer em certas situações para que viva bem. O viver bem é uma prerrogativa do sábio, e para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. A sabedoria oferece a felicidade, vida longa, riqueza e honra para aqueles que evitam. Amém, meus irmãos? Então, um dos provérbios que eu gosto é um que diz assim, que até o tolo, quando cala, torna-se sábio. Não é verdade, irmãos? Então, assim, eu acredito que provavelmente cada um de nós já passou pelo desconforto de falar alguma coisa em uma hora inoportuna, falar alguma coisa errada, porque não ouviu direito, ou porque não esperou uma frase terminar, ou se precipitou de alguma forma. Então, essas coisas, elas acontecem, né? Mas para que Provérbios vem nos ensinar uma forma aqui de nós não cometermos esses tipos de erro. Eu vou contar uma situação que aconteceu. Dessa vez não foi comigo, não foi eu que trilhei o caminho errado. Mas quando eu fui trabalhar nessa empresa que eu trabalho até hoje, eu recebi uma ligação num sábado. Eu estava desempregado, buscando, ansioso para arrumar um novo emprego, e tinha uma pessoa que eu tinha trabalhado com ele em outra empresa, e essa pessoa agora estava gerenciando uma nova empresa, e estava procurando uma pessoa para trabalhar assim com o meu perfil. Ele já me conhecia e me ligou no sábado: você pode vir na segunda-feira cedo aqui para a gente conversar? Eu falei: posso sim. Ele falou: tá bom, vamos marcar às 8 horas da manhã. Eu falei: vamos. Meus irmãos, 6 horas da manhã eu já estava lá na porta, estava ansioso para trabalhar. E aí eu cheguei, a empresa estava fechada ainda, tinha um quiosque assim na frente. Aí eu fiquei lá no quiosque e me convidaram a sentar lá, tinha uns banquinhos assim, eu sentei lá e fiquei aguardando. Aí começou a chegar os funcionários daquela empresa para trabalhar. Começaram a chegar por volta de 7 horas, foram ficando por ali. Aí chegou uma moça logo depois. Aí uma daquelas pessoas que estavam ali no quiosque, daqueles funcionários estavam com molho de chaves, foi lá e abriu o portão da empresa para aquela moça entrar, e retornou lá para o quiosque, ficou, acho que aguardando dar o horário de começar. Quando deu, aí eu estou lá sentado, quando eu cheguei, eu me identifiquei naquele quiosque, perguntando: olha, é aqui que o seu Filemon trabalha? Era o nome do gerente na época.
é aqui que o seu Filemon trabalha? Falaram: é aí mesmo. Você vai falar com ele? Eu digo: eu vim com esse propósito. Não pode aguardar aí, ele vai demorar ainda a chegar. Ixi, agora que são 6 horas, ele só chega de 8 horas para frente. Falei: tá bom, vou aguardar. Sentem. Aí eu fiquei sentado lá. Aí essas pessoas começaram a chegar, esses funcionários. Aí acho que o rapaz lá do quiosque falou: está aguardando aí falar com o seu Filemon. Aí um daqueles funcionários, aquele que estava com molho de chaves, que foi lá e abriu o portão da empresa para a moça entrar, voltou. Disse: você está aguardando para falar com o seu Filemon? Eu falei: sim. Ele falou: o que é? Emprego, é? Eu falei: é. Ele falou: não tem não, viu? Não tem vaga aí não. Eu falei: sério mesmo? Ele falou: é, não tem não. Eu falei: não, tá bom, mas eu vou aguardá-lo. E assim eu fiz. Quando foi umas 8 horas, o seu Filemon chegou. Quando eu vi o carro dele encostando, eu já fui lá. Aí conversei com ele, conversamos ali, acho que mais ou menos 1 hora, até que nós acertamos lá que eu começaria a trabalhar já naquele instante, naquele momento. E ele vai me apresentar para os demais funcionários e me leva lá no galpão onde estavam todos os funcionários, inclusive aquele lá que estava com o molho de chaves na mão. E ele reúne o pessoal: pessoal, faz favor, vamos ter uma reuniãozinha aqui. E ele fala assim: olha, eu quero apresentar para vocês o novo chefe de vocês, vai trabalhar aí com vocês agora. Quem é que está com as chaves da empresa? Aí o rapaz: sou eu. Falou: passa as chaves para ele. Então, assim, são coisas que podem acontecer, assim, desnecessárias, né? Desnecessárias. Não tinha ninguém perguntando nada, né? Não tinha ninguém perguntando nada. Então, assim, são aprendizados para as nossas vidas. Então, assim, é por isso que eu gosto desse versículo que eu citei, né? Que o tolo, até quando cala, é sábio, justamente porque quando cala, você evita de errar, você evita de cometer erros como esse. Uma vez eu ouvi aí no mundo futebolístico, né, volta e meia saem umas pérolas aí, os repórteres também ficam instigando aqueles atletas, jogadores de futebol, principalmente aqueles que têm pavio curto, né, o chamado pavio curto, aqueles que costumam dar umas respostas meio ásperas de vez em quando. E acho que Pelé fez um comentário, acho que maldoso, acerca do Romário uma época. E quando o Romário saiu do campo, o repórter já foi lá em cima, né, já fazia aquele comentário: olha, Pelé falou isso e isso de você, que eu não lembro do que se tratava na época, mas o Romário deu uma resposta, mas ele já iniciou dizendo assim: Pelé calado é um poeta, né, a frase do Romário, né, ou seja, já espanou. Então, assim, são situações, né, que evitáveis, né, evitáveis. Então, precisamos realmente controlar a nossa língua. E se algum irmão quiser compartilhar algo que lhe aconteceu, que presenciou, meus amados irmãos, aqui é o momento. Escola Bíblica é para isso, para nós aprendermos, né, e inclusive nas nossas vidas, não é só vitória, a gente tem tropeços também. Mas como eu ouvi alguém falando isso num seminário, que o inteligente, ele aprende errando, ele aprende com seus próprios erros, ele erra, né? Ele faz alguma coisa, mesmo que tentando acertar, e aquilo não saiu bem, o resultado não foi o esperado, então ele percebe que aquilo foi um ato errôneo, e ele não faz mais daquele jeito, porque ele é inteligente, ele passa a fazer de uma outra forma. Já o sábio é diferente, o sábio ele aprende com os erros dos outros. Então, assim, não é necessário que o sábio, ele necessariamente tenha que errar para que ele aprenda. Não, alguém já fez e deu errado, ele já diz: não, dessa forma alguém já tentou. Então, isso é ser sábio. Então, o livro de Provérbios, ele está aqui para nos ensinar isso. Nós não precisamos errar
para que tenhamos que acertar. Nós precisamos já escolher a alternativa correta, já fazer a coisa certa, porque pessoas já erraram, e são muitos os exemplos, pessoas já erraram, então, dessa forma, se deu errado para algumas pessoas, a possibilidade de errarmos também é muito grande. Amém? Aí aqui, na revistinha, ela nos traz umas referências, né? Numas referências, a gente vai pegar aqui as menores, mas eu gostaria que os irmãos lessem Provérbios 4, do 14 a 19. Quem pode ler, por favor? 4, 14 a 19? Isso. Diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa ao largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, e não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. 19, né? Isso, amém, até aí mesmo. Então, assim, são situações, né, evitáveis, né, que nós precisamos trilhar os caminhos do Senhor e não os caminhos do perverso. Vocês já perceberam que sempre que tem alguém comenta acerca de um determinado acontecimento que aconteceu na sua vida, e até nisso, meus amados irmãos, a gente precisa ser sábios, e muito sábios, porque nós temos as pessoas certas para nós nos abrirmos, para nós conversarmos, não é com qualquer pessoa. Tem pessoa que, se você for contar alguma coisa da sua vida para ela, primeiro, algumas já têm a resposta pronta para tudo, né? Era o que acontecia lá em Corinto, né? Que o apóstolo Paulo faz a exortação aí no texto que nós lemos. Outras, é assim, se você comenta uma determinada situação desconfortável que aconteceu com você, com alguma pessoa que é levado a violência, a perversidade, como o texto que o irmão Gerson leu, a pessoa já diz assim: se fosse comigo, não era assim, isso não deixava, não ia sair barato. Vocês conhecem alguém assim? Eu acredito que todos nós conhecemos alguém assim. Então, assim, nós precisamos ser sábios, inclusive com quem nós nos abrimos, inclusive com quem nós conversamos. Amém, meus irmãos? O próximo aí, o ponto 2, o número 2, diz assim: fiança precipitada, Provérbios 6, de 1 a 5. Quem pode ler, por favor? Provérbios 6, de 1 a 5. Filho meu, se ficar por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Fazes, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não des o sono os teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Amém. Então, meus irmãos, aí está nos ensinando acerca, né, da fiança, de sermos fiadores. Esse é um tema, uma questão bem delicada. Também é provável que muitos de nós já tenhamos passado por uma situação dessas, ou de ter que dizer um não para uma pessoa que você considera seu amigo, uma pessoa próxima, né? Ou de ter dito um sim e as coisas não terem saído da forma que você esperava, né? Nós podemos associar aqui também ao mesmo tema
é bem comum pessoas pedirem cartão de crédito de outras pessoas para fazerem uso, para fazerem compras parceladas, enfim, né? Acredito também que isso nos aconteça aí constantemente e com frequência. E muitas vezes o pedido da pessoa é assim, me empresta teu cartão de crédito, me deixa fazer uma compra, porque o meu nome está sujo. Né? E agora você imagina, meus amados irmãos, uma pessoa que não teve preocupação em sujar o próprio nome, né, vai ter preocupação em sujar o nome da outra pessoa? Né? Assim, é claro, meus amados irmãos, tem situações e situações, né? Assim, mas é complicado, né? E eu acredito que nós aqui, se tiver alguém que quiser contribuir, quiser falar uma experiência vivida, meus irmãos, fiquem à vontade. Opa, pastora Claudiana. A paz do Senhor, irmãos. Mas o Sato, nós temos assim, uma família grande, né? E nós já passamos por experiência assim bem difícil. O meu cunhado, uma certa vez, veio pedir o Sato um cheque emprestado, né? E aí o Sato, a gente estava até construindo aqui, a gente falou, olha, infelizmente a gente não empresta. E aí o Sato explicou bem claro, dentro da palavra, e até porque também ele era um servo de Deus, né? E ele deixou bem claro também pela profissão dele, né? Que ele tinha que zelar do nome dele, e porque também ele estava passando por aquele momento difícil, né? E ele não poderia fazer isso, e que ele não ficasse chateado. E aí ficou uma situação muito desagradável no meio da família. Por quê? Porque eles acharam que a gente era muito ruim, foi muito ruim, né? A gente tentou ajudar eles no que a gente podia financeiramente, né? Naquele momento. E aí passou alguns anos, depois ele veio compartilhar com o Sato, que agradeceu o Sato pelo aquele ensinamento que ele deu para ele, que naquele momento ele estava vivendo horrores, porque ele não prestou atenção no que ele tinha aprendido com o Sato, porque ele tinha emprestado o nome dele, acho que não sei se era para o próprio irmão, e ele estava num problema seríssimo. Se ele tivesse pego aquelas pérolas que o Sato tinha lançado na vida dele, ele não tinha entrado num problema tão sério financeiramente com o irmão que, né, acabou sujando o nome dele, trazendo um problema sério para a vida dele. Então, assim, ele entendeu muito bem, né, depois desse tempo todo, que o Sato não tinha sido ruim na história, né? Então, muitas vezes, as pessoas não entendem, né, naquele momento, mas depois, futuramente, ela vai entender, né, o porquê daquele não. E às vezes causa um problema no meio da família, e isso constantemente, às vezes a gente experimenta isso, e a gente pode ajudar naquilo que a gente pode naquele momento, né? Então, nem sempre um não na nossa vida vai ser um não assim de maldade, mas assim, às vezes esse não vai nos ensinar muito. Verdade. Pastor Guimarães. Ontem estava conversando com um irmão, um amigo, e tocou exatamente esse assunto. Aí ele contou uma experiência. Ele congregava na igreja em Santa Maria. Aí disse que chegou uma família de outro estado para a igreja, né? Mas uma família muito grande. Tinha ministro de louvor, os irmãos, todo mundo, muita gente, família de umas 7 pessoas, mas todo mundo atuante assim na igreja. O irmão, me parece que ele era evangelista, alguma coisa assim, e agradou muito o pastor, né? Mas só que o irmão era chegante, precisava depois de, sei lá, um mês por lá na igreja, aí precisou alugar uma casa. Aí o pastor abraçou o irmão, né, e foi lá na casa dessa nossa colega, né, que eles, financeiramente, eles são, assim, bem abastados, né, aí foi lá nele para ele ser fiador.
Inclusive, ele é policial militar. Aí falou para ele assim: eu queria que você fosse, já com o contrato, já tinha arrumado um fiador e precisava de mais um. Aí foi crente que ele ia assinar. Aí ele falou: não, irmão, para aí, não vamos assinar não. Eu não posso fazer isso e tal. Também explicou, mesma coisa da palavra. Aí o pastor até ficou chateado lá com ele, porque ele não assinou. Sei que foi para lá arrumar outro fiador. Quando foi 6 meses, chegou a conta para o pastor. 6 meses sem pagar aluguel. Diz com aluguel de aproximadamente 3, 4 mil reais. Misericórdia. É assim. E tem as situações onde você cede, você empresta e você acaba perdendo o amigo, porque aquela pessoa não quer mais contato com você, porque não paga e tem vergonha, sei lá. Né? Então, são muitos os motivos. Continuando aí no ponto 3, ociosidade, Provérbios 6, de 6 a 11. Quem pode ler, por favor? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Meus irmãos, mais um ensinamento, né, que nós possamos tirar a lição disso. Aconteceu também uma situação de uma pessoa que estava procurando emprego, né, lá na empresa que eu trabalho também. Na época até tinha uma tia dele que trabalhava lá e trouxe esse jovem, e apresentou esse jovem, disse que ele queria trabalhar, só que apresentou uma condição, falou: olha, é que ele é adventista e não pode trabalhar aos sábados, e essa empresa que eu trabalho, ela trabalha aos sábados. Só que nessa época trabalhava até mais que o sábado, trabalhava o domingo também, era de domingo a domingo de 24 horas. Teve um período de tempo bastante que foi assim. E eu falei: não, mas não tem problema, porque aqui a gente também tem expediente no domingo. Então, de repente, o dia de folga, se não puder ser no domingo, a gente coloca o dia de folga como no sábado. Aí apresentou essa questão lá para o jovem e ele não aceitou o emprego, ele não quis, porque ele era adventista, não trabalhava sábado, mas domingo era o dia de descanso dele. Então, assim, são questões, existem questões e questões, né, meus irmãos? Às vezes a pessoa está desempregado porque realmente não consegue um trabalho, e muitas vezes a pessoa está desempregada porque não faz por onde arrumar um trabalho, ou então também é muito seletivo: esse eu não quero, não, paga quanto? Não, faz o quê? Que horas inicia, que horas termina? Não quero. Então tem muito essa questão aí também. Amém? Ponto 4, duplicidade, Provérbios 6, de 12 a 15. E sobretudo falsidade. Quem pode ler, por favor? O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Amém. Então, meus irmãos, pessoas que têm atitudes como essas, comportamentos como esses, por mais que a própria pessoa que comete esses atos não perceba, mas ela vai se autodestruindo, vai tentando prejudicar a vida de todo mundo, e ela propriamente é a maior prejudicada no fim das contas.
Número 5, impureza sexual. Nós vamos ler Provérbios 2, 16 a 19, essa referência aí. Quem pode compartilhar, por favor? Provérbios 2, 16 a 19. Aí. Deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Amém. Então são muitas as referências que tem aí contra a impureza sexual. Depois você pode dar uma lida aí na sua casa, né? E ver assim, para que a gente possa fugir dessas artimanhas, para que a gente possa estar bem centrado em Deus, né? E não se deixar levar pelos enganos, né? Pelas facilidades, digamos assim. Continuando aí na revistinha, diz: a relevância em se estudar com carinho esse livro está na sua praticidade e contemporaneidade, pois trata dos relacionamentos humanos em quase todas as áreas da vida. Além disso, seus ensinos são aplicáveis a todos os homens, onde quer que estejam. A sabedoria começa com o temor de Deus. É verdade, mas se reflete em uma conduta reta e amorosa com os semelhantes. Ela é prática e vivencial. No ponto 1, quem escreveu Provérbios? Conquanto a maior parte do livro de Provérbios tenha sido escrita por Salomão, conforme Provérbios 1:1, o conteúdo do mesmo revela que houve contribuições de outras pessoas, tais como os sábios, Provérbios 22:17 e Provérbios 24:23. Vamos ler essas duas referências aí, só para enfatizar aí a questão da participação, né, desses demais sábios. Provérbios 22:17, 24:23. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração à minha ciência. Essa é uma contribuição de um outro sábio, que não Salomão, e o 24:23 também. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. Amém. Continuando na revistinha aí, a partir de Salomão, e aí o ponto 2, 3 e 4 aí dessa sequência aí, faz referências, né, exatamente a essa participação dos demais sábios que contribuíram aí com o livro de Salomão, né? Homens de Ezequias, Agu, filho de Jaque, rei Lemuel. Esses foram os sábios que participaram, né, que contribuíram com provérbios para o livro de Salomão. Aí continuando aí na revistinha, diz: Salomão escreveu muitos provérbios, Eclesiastes 12:9, 1 Reis 4:32, e muitos dos que temos são de sua autoria. Porém, isso não significa que tenha composto o livro de provérbios tal como o temos hoje. É bem aceito entre os estudiosos que alguém, algum tempo depois, tenha colecionado esses provérbios e lhe dado forma de livro. Foi assim que passaram de geração em geração, até chegar a nós com a mesma reputação de uma palavra inspirada, como sempre creram os judeus, desde tempos antigos. Né, meus amados irmãos, hoje nós recebemos de graça, né, nas nossas mãos, esses ensinamentos que pessoas daquela época tiveram que vivenciar e que guardar os provérbios já existentes e escrever para nós. Hoje nós recebemos com essa facilidade. Aqui podemos colocar em prática nas nossas vidas. Vamos aqui para o ponto
3, o reflexo de Provérbios no Novo Testamento, porque aqui nós vemos que Pedro, Paulo, o livro de Mateus, todos esses aí, nas próprias palavras de Jesus, têm escritos retirados de Provérbios, né? Onde diz, o reflexo de Provérbios do Novo Testamento, ecoando nos ensinos de Jesus. Há evidências de que nosso Senhor Jesus amava o livro de Provérbios, pois fez amplo uso desses ensinos na sua doutrinação prática. Vejamos alguns exemplos. Suas palavras sobre aqueles que procuram os primeiros lugares quando convidados para banquetes. Mateus 23:6 e no livro de Lucas também estão firmemente relacionados com Provérbios 25, 6 e 7. Vamos compartilhar, vamos fazer esse comparativo. Provérbios 25, 6 e 7 com Lucas 20, 46 e 47. (25, 6 e 7) Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe a respeito do que os olhos viram. Amém. Lucas 20, 46, 47. Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízos muito mais severos. Então, meus amados irmãos, a gente percebe que Jesus, ele conhecia de cor, conhecia todos esses ensinamentos aqui de Provérbios, né? E fez uso deles. São várias as referências que a gente não vai compartilhar todas, mas se o próprio Jesus, né, citou Provérbios, fez uso das referências de Provérbios para ensinar aquele povo, para ensinar aquela geração, para ensinar em Israel, né? Isso só significa para nós que somos mais dependentes ainda desse conhecimento, desses ensinamentos. E nós vamos compartilhar mais uma de Jesus aí na letra D, que diz, na conversa com Nicodemos, João 3,13, Jesus revela a resposta da pergunta levantada por Agur em Provérbios 34. Vamos fazer essa comparação também? João 3,13, Provérbios 34. Provérbios 34, quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe? João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Amém. Ou seja, mais uma referência aqui, né, que Jesus faz a citação para Nicodemos, né, em um daqueles encontros que Jesus tivera com Nicodemos, né, também um texto de Provérbios, né, ou seja, Jesus inclusive utiliza uma passagem que certamente Nicodemos também conhecia. Então, vamos sair para o número 2, influenciando os conceitos do apóstolo Pedro. Né? Parece que Pedro foi o escritor do Novo Testamento que mais usou o livro de Provérbios em suas cartas.
ou por ser íntimo de Jesus, ou por suas possíveis leituras desse valioso livro. Compare 1 Pedro 2,17 com Provérbios 24, 21. Vamos fazer essa comparação? Primeira Pedro 2,17 com Provérbios 24, 21. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei que não te associe nos revoltosos. Amém. Mais uma, letra B, vamos fazer também essa comparação. 1 Pedro 3,13 com Provérbios 16, 17. Então foram citações na carta do discípulo Pedro, né, com estudos de Provérbios, com passagens de Provérbios. 1 Pedro 3,13 com Provérbios 16, 17. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos, que é bom? Pode passar para ele. 16, 17 agora. Provérbios 16, 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Amém. Agora vamos ler duas do apóstolo Paulo, né, também fazendo uso de provérbios. Aí no ponto 3, onde diz, contagiando os escritos doutrinários de Paulo, o apóstolo Paulo também cita e reflete provérbios em suas epístolas. Então, Romanos 12, 20, com Provérbios 25, 21 e 22. Romanos 12, 20, com Provérbios 25, 21 e 22. Renata que quer ler lá. Provérbios 12, 20. Romanos 12, 20, perdão. Com Provérbios 25, 21 e 22. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Provérbios 25, 21 e 22. Já faz aí, Renata, por favor. 25, 22. 21 e 22. 25, 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e Yahvé, o Senhor, te recompensará. Amém. Mais uma referência aí do livro de 1 Coríntios 1, 24, com Provérbios 8. Então, essa a gente não vai fazer esse comparativo, porque é o capítulo inteiro. Amém? Mas eu creio, meus amados irmãos, como essa ainda é a primeira lição desse livro, né? Hoje foi somente uma abertura. Durante todo esse trimestre aí, nós vamos estar fazendo uso desse livro de Provérbios. Então, eu creio que nós ainda temos muito a aprender, e espero que Deus tenha falado contigo, que algumas lembranças, mesmo que você não tenha compartilhado, mas espero que algumas lembranças tenham vindo aí à sua mente, né? E tenha trazido de alguma forma aí um ponto de equilíbrio, uma forma de como não fazer mais, ou uma forma de como fazer da maneira correta. Amém? A conclusão diz assim:
O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5, ordena que não nos esqueçamos da exortação que lhes é dirigida como a filhos, e que não desprezemos o castigo do Senhor. Isso é uma citação de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 11. Aqui temos uma demonstração da verdadeira natureza do livro de Provérbios. É um estudo sobre a disciplina paternal de Deus. Amém? E hoje já iniciamos aqui com a irmã Cátia, já fazendo uso do livro de Provérbios aqui para nos, na ministração aqui de dízimos e de ofertas, né? Então assim, já abriu, ou seja, o Espírito Santo já está ministrando, Deus já está trazendo, já está testificando daquilo que o Senhor tem para falar conosco durante todo esse trimestre. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe cada um dos irmãos.